Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura da Palavra de Deus e que sejamos transformados através dela. Venha junto comigo nessa caminhada. Estamos aí no final, gente. Você que está desde o começo, parabéns. Você está de parabéns. Vamos lá. Não é fácil fazer isso aí. Não é fácil. Mas aqueles que são perseverantes na prova, como nós lemos ontem, perseverantes na provação, sermos obreiros aprovados do Senhor. E uma delas é realmente termos a palavra de Deus como verdade em nossas vidas e assim crescermos no Senhor cada vez mais. Então você que está junto comigo, vamos lá, bora para a nossa leitura de hoje. Muito bem, muito bem. Hoje nós estamos aí na nossa leitura de 322. Pegue a sua Bíblia 365. Tá aqui, ó, 365. Ah, eu não tenho essa Bíblia. Vamos lá. Pega lá. Aqui na descrição do vídeo tem todas as referências para que você caminhe junto comigo e assim possamos crescer cada vez mais no Senhor, nos desenvolver o nosso caráter debaixo da capacitação do Espírito Santo. Para isso precisamos ler. E também, através da leitura, nós em tempo oportuno, Deus nos revela através do Espírito Santo aquilo que devemos falar, aquilo que devemos mencionar e aquilo que Deus já depositou em nosso coração através da leitura dela. Então, para que a gente saiba o que falar, precisamos saber o que está escrito e saber o contexto para que possamos aplicá-lo em nossa vida. Para isso precisamos ler constantemente a palavra de Deus, todos os dias. Como nós nos alimentamos, como nós estudamos, como nós vemos, como nós analisamos, como nós trabalhamos, assim precisamos também fazê-lo. Então, pegue a sua Bíblia, vamos lá, vamos fazer a nossa leitura, Ezequiel 37:1. Estamos aí no finalzinho da nossa leitura e me alegra o coração de estarmos finalizando logo. Pouco falta, 43 dias. 43 dias para finalizar um ano inteirinho para a glória do Senhor e o depósito bom tesouro em nossos corações através da palavra para nós. Beleza? Então vamos lá. Veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha aí, essa é a passagem conhecida por todos. Todos gostam do Vale dos Ossos Secos. Mas muita coisa foi falado em Ezequiel, que é válido para nós. Mas a gente foca muitas vezes só nisso. E quando nós lemos tudo, tem muitos ensinamentos preciosos que Deus nos traz. Mas hoje é Vale dos Ossos Secos. Ele me fez andar ao redor deles e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetize para esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E olha só que interessante. Agora vamos lá. Muito questionamento foi falado sobre profetizar. Meus pais são de uma igreja mais tradicional. E minha mãe também acompanha. Beijo, mãe. Aquele abraço para você. E quando a gente analisa profetizar, muito se foi construído em palavras de futuro e coisas desse tipo. Temos que cuidar com isso. Porque Deus ele pode revelar, trazer palavras de conhecimento, sabedoria a respeito daquilo que Deus está fazendo, daquilo que está acontecendo na vida da pessoa e Deus revelar algumas coisas. E isso pode trazer entendimento para elas. Agora, olha só o que a gente ouve aqui. Deus está falando assim, Ezequiel, profetize
profira verdades do Senhor fale verdades do Senhor sobre esses ossos. Me obedeça e fale. Profetize o quê? Para os ossos, ouçam a palavra do Senhor. E quando a gente pensa nisso, sobre profetizar e através dos dons que Deus tem nos dado, o profetizar está em todos eles. E quando a gente estuda profetizar, é proferir verdades do Senhor. E quando nós oramos, nós proferimos verdades do Senhor. E quando nós proferimos verdades do Senhor para a vida das pessoas, por que não profetizar a palavra de Deus? Se eu estou cheio dela, eu posso profetizar. É proferir. Proferir. É quase que abençoar a pessoa. Declarar sobre a vida da pessoa. Declarar sobre a vida da pessoa é uma busca grande na palavra de Deus. Uma busca de mais relacionamento com o Senhor. Profetizar sobre a vida dela de que ela ouçará cada vez mais o Espírito Santo, que a voz será suave, que ela, possa ser mais benevolente, que o fruto do Espírito esteja sobre ela. Isso é profetizar. Por isso que nós temos que cuidar, para não colocar assim, profetize, ela vai revelar o futuro, ela vai conhecer o mais íntimo do meu coração. Não, muito mais simples do que a gente imagina, muito mais simples. E muitas vezes em um âmbito de oração, Deus vai colocar algumas coisas no seu coração a respeito do que orar pelo próximo. E é uma forma de você profetizar na vida dela. Então, cuide. Não é só futuro. Não, é proferir verdades do Senhor na vida do próximo. Eu posso ouvir um amém? Profetize para esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eu digo para você, eu profetizo na sua vida, ouça a palavra do Senhor. Quer ouvir a palavra do Senhor? Tcharam! Tem muito aqui, para você. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvi um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntaram, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito. Profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formavam um exército, um enorme exército. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei as sepulturas de vocês e farei sair delas, ó povo meu. Os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu espírito e vocês viverão. Eu os estabelecerei na sua própria terra e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte, de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele, de José, pedaço de madeira de Efraim,
e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira em um ao outro. Faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos de seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e eu ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão, para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram. Eu os congregarei de todos os lugares ao redor e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações. Nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Aí, ó. O meu servo Davi. Então, na verdade, sim. Aqui não está falando sobre Davi, porque Davi já passou. Ele, como ser humano, ele já passou. Aqui está falando do quê? Da descendência de Jesus. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos para sempre. E Davi, meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor, que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ross, de Meseque e Tubal, e profetize contra eles, dizendo: assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra você, Gog, príncipe de Ross, de Meseque e Tubal. Eu o farei mudar de direção, porém anzóis em seu queixo, e os levarei para longe, juntamente com todo o seu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada, persas e etíopes, e Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do lado do norte, e todas as suas tropas, muitos povos com você. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reúne a você, e sirva-lhes de guarda. Depois de muitos dias, você será convocado no fim dos anos, você invadirá a terra que se recuperou da espada, cujo povo foi reunido dentre os muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Este povo foi tirado do meio de todos os povos, e todos eles habitarão em segurança. Então você subirá, virá como uma tempestade, será como uma nuvem que cobre a terra. Você e todas as suas tropas, e muitos povos com você. Assim diz o Senhor, naquele dia, certos pensamentos virão à sua mente, e você conceberá um plano perverso. Você dirá: vou invadir a terra das aldeias sem muralhas,
Atacarei um povo pacífico que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolhos nem portões, para levar o despojo, arrebatar a presa e levantar a mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual tem gado e bens, habita no meio da terra. Sabá e Dedã, e os mercadores de Tarsis e todos os seus governadores lhes dirão: você veio para levar o despojo? Você reuniu o seu bando para arrebatar a presa, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens, para saquear grandes despojos? Portanto, profetize, filho do homem, e diga a Gog: assim diz o Senhor Deus: será que naquele dia, quando o meu povo de Israel estiver vivendo em segurança, você não ficará sabendo? Você virá do seu lugar, dos lados do norte, você e muitos povos com você, todos montados em cavalos, uma grande multidão e um poderoso exército. Você subirá contra o meu povo de Israel como nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu tiver revelado a minha santidade em você, ó Gog, diante das nações. Assim diz o Senhor Deus: por acaso você não é aquele que quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois o meu zelo no fogo do meu furor. Eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra de Israel. Os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão por terra. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre sobre eles, sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. O Ezequiel está sendo intenso. Tiago 1,19 a 2,13. Vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, insiste, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, gente, o que Tiago está dizendo assim? Cara, se todo mundo pode ouvir a palavra de Deus, nossa, ia achar legal. Todos. Agora, aqueles que vão perseverar, vão estar firmes na fé, são aqueles que ouvem
e praticam. A gente diz assim, a diferença de um filho maduro e um filho imaturo está aqui. O imaturo, ele ouve, é bom, mas não leva a nenhuma ação. Agora, aquele que ouve, que é maduro, fala, opa, eu preciso fazer isso acontecer. E praticar, será bem-aventurado no que realizar. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus, o Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Porque se entrar na sinagoga de vocês, um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com a roupa luxuosa, dizendo, você sente-se aqui no meu lugar de honra, e disserem ao pobre, você fique em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles que os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo o transgressor da lei. Assim, falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia, já a misericórdia triunfa sobre o juízo. Reflita um pouquinho sobre isso no dia de hoje, tá bom? Salmo 117, 1 a 2. Louve o Senhor todos os gentios, que todos os povos o louvem, porque grande é a sua misericórdia para convosco, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aí, ó. O que Tiago está falando? Porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou misericórdia. Agora a misericórdia triunfa sobre o juízo. E aqui diz, porque grande é a sua misericórdia para conosco, a fidelidade de Deus, do Senhor, dura para sempre. Aleluia. Conexões. Por isso que tem que ler a Bíblia toda assim. Provérbios 28:1. O ímpio foge, mesmo quando ninguém o persegue, mas o justo é corajoso como o leão. Yes! Você é corajoso como o leão? Espero que sim. E assim terminamos a nossa leitura de 322. Amanhã vai ser longo. 322. Avançando para o grande finale. Nossa, eu tô tão ansioso para terminar isso aí e dizer assim, cara, que legal. Terminei. Deus, obrigado pela oportunidade de fazer isso acontecer. Obrigado por ter me usado cada um irmão, para que a gente alcance o final. Para a glória dele. Amém? Dito isso, Pastor Cristian, assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like e assim você não perde os próximos encontros aqui nesse canal, que é para edificação
tua no Senhor. Deus abençoe e aguardo vocês na leitura de amanhã.